nosso estudo para obreiros, o tema está em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Quem quiser abrir para nós e ler. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Aleluia. Obreiro aprovado, procura estar aprovado. É igual quando nós estamos numa escola, ali vai ter a prova. O professor, a professora vai estar olhando. Ou seja, para estar ali fazendo aquela prova, o aluno, ele tinha que se preparar para tal prova, para que ele possa ser aprovado. Assim é a eclésia, assim é os obreiros. Ele tem que ir se preparando, ou seja, mentalmente, intelectualmente, espiritualmente, ele tem que ir se preparando para ser obreiro, como se diz. O obreiro não cai de paraquedas. Ele tem um princípio de começo, meio e fim, ele tem que estar se preparando. O obreiro do Senhor, seja obreiro, diaconato, presbitério, pastoreio, ministério apostólico, profético, evangelístico, seja qual for o ministério, tem que se preparar para tal ofício. Eu estou lendo um livro, Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica, os 4 primeiros séculos da igreja. Ali havia sucessão apostólica. Jesus chamou 12, depois chamou 70. Desses 70 que foi enviado pelo mundo a pregar o evangelho, foi fazendo discípulos. A sucessão é psicopata, creio que é o nome certo, estou falando, não me recordo muito. É psicopata. Uma coisa assim, o pastoreio, o que é ser um bispo, o que é ser um pastor, o que é ser um obreiro, ele tem que ir se preparando. Então aqui vai dizer, 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado. Refere-se a um trabalho que foi posto à prova, tendo cumprido suas especificações, obteve a aprovação daquele que submeteu à prova. Então nós temos sempre que se preparar para ser obreiro. Eu estava conversando com o irmão esses dias, um pastor lá de Campinas, um homem de Deus, temente a Deus, um cheio do Espírito Santo, só que ele quer ensinar. E ensinar tem que vir um dom alto, não é qualquer um que pode chegar e ensinar. O ensinamento é coisas profundas, detalhistas. E ele mandou para mim, estava fazendo estudo sobre o bezerro de ouro, falando sobre a idolatria. Eu analiso, detalhe por detalhe. Só que achei 3 erros nesse estudo e 4 vídeos. O primeiro erro, falou que nem Jesus sabe o dia que ele vem, sendo que Jesus é o próprio Deus. E sendo que Jesus estava falando ali carnalmente, humanamente, mas Jesus é Deus. O segundo erro foi aonde está em Êxodo 32,14, que ele falou que Moisés mandou Deus se arrepender. E Deus não se arrepende porque ele é Deus. O terceiro erro foi a mesma coisa, mandou Deus se arrepender. Aí eu conversei com ele e falei, irmão, tu é um pregador, um evangelista, anuncia a volta de Jesus, prega o arrependimento e salvação, uma coisa. Agora você quer ensinar, você está entrando por uma situação que é muito profunda. Aí eu conversando com ele, expliquei para ele, expliquei, falei, irmão, antes de você trazer qualquer estudo, você tem que analisar ponto por ponto, não pode chegar e trazer, é assim que sabe. Porque senão vai ficar uma contradição. E a palavra de Deus, ela não se contradiz. Não há contradição na palavra de Deus. Então
tenho que deixar bem as claras. Então, o obreiro ele tem que ser aprovado. Para ser aprovado, ele tem uma preparação para que possa ser aprovado. Na escola, quando nós temos uma prova, nós se preparou, estudou para ser aprovado. Nós temos que estar qualificado. Obreiro aprovado. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar. Se não há um preparo para o ofício de obreiro, seja qual for o dom eclesiástico, seja qual for, se não se prepararmos, iremos ser envergonhados. Iremos passar vergonha. Pastor, eu vejo assim, que às vezes a pessoa interpreta esse versículo só se preparar na palavra de Deus, mas também não é como ser um indivíduo. Sim, é em todos os sentidos. Que a pessoa já sabe a Bíblia, já é pastor, já prega, não preocupa de pagar só no direito, não preocupa de andar com as coisas de Deus. Então também isso aí não está sendo aprovado. Não está. Ou seja, tem duas situações aí. Que nem um irmão, só vem problema para mim, só problema. Lá onde eu moro, o irmão chegou e falou: não, olha como isso é muito sério. O irmão ali disse que é pastor. Fale língua estranha. Prega em várias igrejas, mas é caloteiro. Aí, falei: então, irmão, vamos lá. Há duas situações. Tem aquela pessoa que se endividou por falta de pagamento, por falta de recurso, ela está buscando colocar as coisas em ordem, ela não caloteira, é que faltou. Aconteceu um acidente, aconteceu um desastre. Agora tem um caloteiro. Ele tendo, podendo pagar, não paga. Aí que nem o caso dele. Falei: então, isso aí é um problema de caráter. Eu vejo assim, quando a gente vem para Jesus, por exemplo, veio para Jesus, eu não vi, mas tem gente que vem para Jesus, com nome sujo, devendo, porque não ligado para essas coisas. Mas no primeiro tempo, assim, que vai caminhando com Jesus, ele já vai para embora. Sim, exatamente. Ele já vai 30, 40 anos com Jesus, e cada vez comprando várias coisas sem poder pagar. Sim. Aí ele já está com Jesus. Aí tem que ter ordem em todos os sentidos. Só que aí no caso dele, eu falei: então, meu irmão, ele é nosso irmão é Cristo. Só que o que é que acontece? Ele precisa do caráter dele ser transformado. Nós não podemos condenar. É uma falha dele muito feia que está dando mau testemunho. Então ele tem que se consertar essa área. Então tem esse tipo de coisa. Então, olha como a senhora falou, tem que ser em todos os sentidos ser aprovado. Tem que dar bom testemunho em todos os sentidos. É igual eu fui sexta-feira, foi sábado, foi sexta. Sexta-feira eu fui entregar uns currículos. Aí eu entreguei todos os currículos. Eu falei: agora eu vou pregar. Aí fui pregar. Só que eu passei por um shopping para atravessar. Aí veio um rapaz, ele me conheceu: ô pregador. Eu falei: o que é esse rapaz aí? O que é? Aí ele falou, eu nem perguntei, ele falou que veio pregando e tal. Então, o testemunho. E outra coisa que eu também falo, eu sempre falo isso para os irmãos, né? Quer conhecer a pessoa, o irmão, a irmã, busca saber também onde ela mora. Busca saber o que os parentes, os vizinhos dizem. Né? Mas, vamos dar continuidade aqui, ó. Há uma frase secular que também faz parte dos antigos, que diz o seguinte: quem não senta para aprender não pode levantar-se para ensinar. Essa frase é bem conhecida. Quem não senta para aprender não pode sentar para ensinar. Tem um irmão que falou: irmão, claro, nós todos temos que ter um ancião, uma anciã na nossa vida, ou seja, um guia, um pai, uma mãe espiritual em nossa vida. Nós temos que ter aquela pessoa onde não pode chorar, não pode se aconselhar. Eu tenho um velhinho que vai estar chegando quase uns 80 anos, pastor do ano. Vai que eu me abençoado. Eu vou lá cheio de problema. Bom, não é de ferro. Nós temos que ter alguém onde se consultar, nós temos que ter uma pessoa. Mas não é se perder, né? Eu tenho esse velhinho. E uma vez, eu vou lá, Deus é tão maravilhoso que já tem as respostas na ponta da língua. Aí sai lá com a alma leve, tranquila, cessa as lágrimas. Tem um
um instrumento de Deus, uma experiência de vida, além da experiência cheia do Espírito Santo. Em primeira instância, aqui é algo muito claro. Muitos são contra a teologia. Eu era contra. Que teologia, rapaz? Teologia é aceitar, é orar e ler a Escritura, o Espírito Santo que ensina. Mas era muita ignorância da minha parte. O que os bereanos faziam quando Paulo pregava? Eles se esquadrinhavam. Vamos ver se ele está pregando aí, não está certo. Eles sentavam, aprendiam e estudavam. O Eusébio de Cesareia, ele vai relatar. Eusébio de Cesareia foi um dos bispos de Israel, um dos pastores de Israel. E Eusébio de Cesareia vai relatar os escritos de Filo de Alexandria, um filósofo judeu, a qual, através da filosofia, ele explica a existência e a glória de Deus, um dos discípulos de Jesus. E ele vai falar acerca do primeiro evangelista que pregou no Egito, o evangelista Marcos, apóstolo do livro de Marcos. Foi o primeiro pregador a pregar no Egito. E esse filho de Alexandria, esse escrito dele é do ano 10 a.C. e no ano 50 depois de Cristo. Ele vai relatar acerca dos irmãos lá do Egito. Em muitas partes do mundo, naquele tempo, os filhos de Deus não eram chamados de cristão. No Egito, olha como eles eram chamados: os homens terapeutas e as mulheres terapeutas. E nós sabemos que nos dias de hoje que um terapeuta é que ajuda uma pessoa com problemas emocionais, psicológicos, em todo sentido. Eles eram mesmo como terapeutas e terapêuticas, homens terapeutas, as mulheres terapêuticas. Eles falavam com aquele povo ali, eles ficavam o dia todo sem comer, e eles ficavam ali cantando, orando, pregando o evangelho entre eles, pregando o evangelho fora, em todos os lugares do Egito, e eles ficavam em jejum o dia todo. Só comia às vezes à noite, e tinha vezes que eles não queriam nem comer, queriam ficar só ali na comunhão, só na presença. Isso é maravilhoso, irmão. Só na presença de Deus ali em comunhão com os irmãos, aprendendo a palavra, pregando o evangelho. E falou que as mulheres, elas diziam assim: não queremos filhos mortais, queremos filhos imortais. Elas estavam dizendo: queremos almas para o Senhor. Elas preservaram os homens e as mulheres, mas muito mais as mulheres. Elas preservaram a pureza, a virgindade delas, só para se dedicar ao Senhor. Isso é maravilhoso demais. Era conhecido como terapeutas daquele povo ali, por conta do seu amor, da sua misericórdia, da sua benignidade, do seu zelo, por conta da pregação e da dedicação do Senhor. Filho de Alexandria vai relatar o que ele viu. Ele relatou nos seus livros. Isso é maravilhoso, irmãos. Entende? A intensidade daquele povo em busca do Senhor. Aí muitos são contra a teologia. Eu mesmo era um deles. Aí eu senti a necessidade que realmente eu tinha que estudar. Eu tinha que aprender mais. Porém, os que vão contra, infelizmente, é de uma santa ignorância viver nessa errônea crença. Não sabe o que fala, pois é ignorante. A ignorância, a palavra ignorância é a falta do conhecimento. É ignorante e falta de conhecimento. A falta de conhecimento nos leva aos filhos de uma vida ignorante, edificando-se a sua casa na areia. Os que desprezam o conhecimento não terão tão êxito, sucesso ao conduzir o cego nos caminhos eternos. Deixa eu ver aqui, Provérbio 17, deixa eu ver se é sobre 17 e 16. Provérbio 17 e 16, deixa eu ver se é isso aqui. Leia para nós aí, Provérbio 17 e 16.
o tolo gastar dinheiro para conseguir a sabedoria, porque ele não aprende nada mesmo. Na tradução NVI está assim, ó: o que adianta o dinheiro na mão do tolo se ele não gasta, não investe na sabedoria? Não aprende nada. O que adianta o dinheiro na mão do tolo se ele não investe, não gasta para poder adquirir a sabedoria? E infelizmente muitos estão assim, investindo em muitas coisas, porém não busca investir em conhecimento, em querer entender, aprender, compreender. Em Provérbios 1,7 vai dizer: para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15: antes santifiquem em Cristo como Senhor no coração, estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Isso aqui é muito importante para nós que somos obreiros. Temos que estar preparados para aqueles que perguntam acerca de Cristo. Qual é a nossa esperança? Mas tem que ter argumentos, respostas acerca da nossa esperança. Aí muitos vai dizer assim: mas irmão Cláudio, o Espírito Santo ensina todas as coisas. Sim, o Espírito Santo ensina todas as coisas. O Espírito Santo nos ajuda a ter clareza, mas Paulo também vai nos ensinar, e o Senhor vai nos ensinar a meditar de noite nessas escrituras. Começa tudo no intelecto, tudo na mente. Paulo vai dizer: pastor, por isso que fala crescer na graça e no conhecimento. Isso, eu esqueci onde está essa passagem. É Pedro também que fala? Acho que é Pedro. E também, pastor, o Espírito Santo de Deus, eu vejo assim, o papel dele é nos trazer a memória aquilo que nós já estudamos. Sim, por isso que Jesus vai dizer: o Espírito vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito. Aleluia. O Espírito, ele nos traz a clareza, a compreensão daquilo que Cristo nos deixou através da Escritura. Então, só por si, ler-se aqui sem o Espírito Santo não adianta. Tendo o Espírito Santo sem isso aqui também não adianta. Aí eu vou explicar porque não adianta. Tendo só o Espírito sem o estudo, vai ficar igual muitos pentecostais. Só poder. Acaba caindo até em heresias. E muito estudo sem o Espírito Santo vai ficar como muitas igrejas de célula. Só palestra, escola, estudo. Então tem que haver um equilíbrio. Tem que haver o estudo e tem que haver o Espírito Santo. Os dois têm que andar juntos. Pastor, 2 Pedro capítulo 3, 18. Crescer na graça e no conhecimento. 2 Pedro 3,18. Crescer na graça, Espírito Santo, oração, jejum, se dedicar ao Senhor em espírito, conhecimento. Aí nós temos que buscar. Nós temos que buscar. Há um erro muito grave de muitos obreiros. Tem um teólogo brasileiro, se chama eu esqueci o nome dele. O segundo nome dele é Bibo. O segundo nome dele é Bibo. Ele falou assim, e eu concordo de fato com ele: um obreiro, um diácono, no mínimo, ele tem que ter um básico em teologia. Quando nós se fala em teologia, aí fica algo meio didático, meio universitário. Mas não, tem que ter um básico para poder recepcionar as pessoas e explicar e responder certas perguntas dela. Aí, o que é Cristo? Quem é esse Jesus? Tem que saber explicar. Como que ele veio? Da onde surgiu? Por quê? Para quê? Tem que ter o básico, bem detalhado. O que é o Espírito Santo? O que é o Espírito Santo? Por que Pai, Filho e Espírito Santo? Entende como isso é muito sério? Eu sou obreiro do ministério
básico. Então, como aquele teólogo falou, que ele também é um pastor, falou: um obreiro, um diácono tem que ter um básico, para poder recepcionar as pessoas. Coisas mais profundas, se ele quiser explicar, aí ele tem que se dedicar mais nos estudos. Ou se não, chama o professor, chama o pastor, chama o pastor, o presbítero, aqueles que têm mais capacidade para estar instruindo certos ensinamentos. A senhora ia falar? Não. Sim. Tem até pessoas assim, obreiros, diáconos, né? Até pastores, falam assim: lá não tem doutrina, né? Não, isso é muito Você grave. está entendendo? Isso fala isso, porque como que não tem? A doutrina é palavra. A doutrina é palavra, é ensinamento. É ensinamento, a palavra tem sim. Tem que Agora, ter. se doutrina é uso e costumes. Sim. Eles aprendem assim, né? Doutrina, ser doutrina. Mas é bíblica essa doutrina, não é um costume da igreja, não, é o nosso costume. Não, aí tudo bem. Que cada ministério, cada comunidade tem uma regra, vamos dizer, uma doutrina. Se é a doutrina do ministério, amém. Quer ficar aqui, vai se submeter? Não, amém. É a doutrina do ministério de vocês. Eu falo sempre de oração, quando a gente vai louvar na igreja, nós vamos todos de saia. Sim. Não digo ao crentinho, né? Você entende? Porque Foi engraçado agora. a gente tem que respeitar a norma da igreja. Sim. Agora aqui não. Aqui se expulsa causa que a gente não tem isso. Mas vamos louvar na igreja, não vai de calça comida. A gente vai saindo direitinho, porque daí a gente vai entrando na casa dele. Sim. Né? Sim. E é isso mesmo. Quando nós vamos fazer uma visita na casa de alguém, nós temos que buscar saber o princípio daquele lar para que não venha magoar o coração do anfitrião, da anfitriã. Tem que entender, né? Então tem tudo isso. Aqui tem doutrina, mas que doutrina é essa? É costume de vocês ou é os ensinamentos das Escrituras? Os irmãos da Venezuela, eles têm uma doutrina entre eles, assim como a congregação cristã, que as mulheres, ao entrarem no prédio, na comunhão com os irmãos, elas usam vela. Costume, para eles é uma doutrina esse costume. Então, assim, nós temos que entender o que é costume e o que é doutrina. O ensinamento de Cristo, a dos apóstolos, o ensinamento do ministério da comunidade. Vamos continuar aqui. E o que é teologia? Etimologicamente, a origem dessa palavra, teologia, é a união de dois termos, de duas palavras gregas. A palavra theos, é Deus em grego. Aí mais a palavra grega, logia, significa ciência, que é o conhecimento. Ciência é conhecimento. Portanto, podemos compreender que a teologia, como sendo um saber ou uma ciência sobre referente que se estuda a Deus. O que é a teologia? A teologia vai ensinar os princípios elementares de quem é Deus: a onisciência, a onipresença, a onipotência. Vai explicar o Espírito Santo, vai explicar quem é Cristo. A teologia trabalha com isso. É um trabalho sistemático. Agora, a revelação só vem através do Espírito Santo. Isso aqui é um estudo sistematizado, bem sistemático. Porém, a compreensão profunda dessas escrituras só quem dá é o Espírito Santo. Então, os dois têm que caminhar juntos. Trata-se de um estudo sistemático da palavra de Deus, sobre Deus, ou seja, a sua essência, seus atributos e a sua existência. Paulo de Tarso, o apóstolo da graça, o homem culto, conhecedor das leis, filosofias, da cultura, o homem de intelecto invejado. Isso aqui é muito forte. Ele sentou para aprender durante muito tempo com os apóstolos de Cristo. Paulo, conhecedor, um dos escritos de Paulo, ele vai dizer assim, não vou me recordar agora onde está,
Mas ele falou assim, ó, eu deixei tudo para trás daquilo que eu aprendi para pregar somente a Cristo crucificado. O homem conhecedor das leis, da cultura, da filosofia, ele sentou durante muito tempo para aprender com os apóstolos. O homem que já tinha conhecimento, o homem que já era entendido, o homem intelectual, o intelecto dele era até invejado. Ele sentou para aprender com aqueles homens que eram menos estudados que ele, porém tendo o Espírito Santo e o conhecimento daquilo que Deus deixou. É poderoso demais. Os conhecimentos, o estudo, o ensinamento de Jesus, das leis do Velho Testamento, do Novo Testamento que Cristo veio e trouxe a nova aliança, juntamente com o Espírito Santo. Aleluia. Está em Atos 9. Vamos lá. Paulo sentou para aprender com os apóstolos de Cristo Jesus, para que depois fosse pregar o Evangelho em seu encontro, a qual outrora ele teve com Cristo no caminho de Damasco, que está em Atos 9. Ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, e neste encontro, Cristo se revelou a ele e ele ficou cego. Que até então o Senhor mandou um servo dele, chamado Ananias, para orar por ele, e Paulo voltou a ver. Ananias, antes mesmo de estar indo orar por Paulo, ele já louvou Deus, mas Paulo, assassino dos meus irmãos, vai que agora ele vai aprender o que é sofrer por amor ao Evangelho, por amor à minha palavra. E ali ele orou, Paulo, meu irmão, veja em nome de Jesus. E Paulo voltou a ver. Dali em diante, Paulo sentou para aprender, aleluia, com os apóstolos. Essa palavra, essa frase chamada palavra, diante de Deus tem dois significados. O primeiro é logos. E o que é logos? É isso que está registrado, é o que está escrito. É logos, é a letra escrita. E segundo é a rema, que é a palavra revelada, é a revelação, a profundidade ou culto espiritual daquilo que está escrito. Primeiro é o logos, segundo é a rema. Logos é o que já está escrito, registrado. Rema é a revelação, compreensão, profundidade daquilo que está registrado. Aleluia. E como aqui nós falamos, está em 2 Pedro 3,18. Crescei no logos, conhecimento. Crescei na graça, revelação, Espírito Santo, na oração. Deus fala para Josué, está em Josué capítulo 1, 7 e 9. Você não pode aprender para nós, por favor. Josué capítulo 1, do 7 ao 9. Estamos falando do logos aqui, nessa passagem, Josué capítulo 1, do 7 ao 9. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para ter o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudente te conduzirás. Não te mandei eu?
Esforça-te e tem bom ânimo. Não te ave nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Aleluia. Vou ler aqui de novo. Josué 1, do 7 ao 9. Então somente esforça-te. Aqui algo muito serve para nós, obreiros. Esforça-te. Tem muito bom ânimo para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés ordenou. Ela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas para onde quer que andes. Aqui Josué, ele aceitou para aprender com Moisés. E olha o que o Senhor está dizendo: não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes medita nela de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que ande. Aleluia. Aqui o Senhor já nos mostra, nos ensina. Medite. Conhecimento, o Logos, o registro, o que está escrito aqui registrado. Medita, dia e noite. Vamos ver mais outras passagens aqui. Rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, meditava dia e noite nos mandamentos. O Logos, a lei escrita, que está registrada. O salmista vai dizer: também guardei suas palavras em meu coração, para que eu não peque contra ti. Vamos ler Salmos 119, versículo 42 e versículo 49. Isso aqui é muito forte. Salmo 119, versículo 42 até o 49. Assim terei que responder ao que me afronta, pois confio na tua palavra. Aleluia. E de minha boca não tires nunca de todo a palavra de verdade. Aleluia, Jesus. Pois me atenho aos teus juízos. Assim observarei de contínuo a tua lei, para sempre e eternamente. E andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Também falarei dos teus testemunhos perante os reis, e não me envergonharei. E alegrar-me-ei em teus mandamentos, que eu amo. Também levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos, que amo, e meditarei nos teus estatutos. Lembra-te da palavra dada ao teu servo, da qual me fizeste esperar. Aleluia. Isso aqui é muito poderoso, irmão. Aleluia. Olha isso daqui, ó, meu Deus do céu. Aleluia, Senhor. O 47. Alegra-me em seus mandamentos que eu amo. Aleluia, Jesus. Meu Deus, irmãos, é maravilhoso essa palavra. A palavra de Deus é tão maravilhosa. Me transporta de dentro. É maravilhoso isso aqui, irmão. Não tem como amar Deus, não tem como amar Deus, não amar a palavra. Sim. Deus é a palavra. Exatamente, o nome se fez carne. O próprio Deus desceu, ele ser a palavra viva. Isso é maravilhoso. Eu amo tudo, eu amo, mas ler a palavra não sou chegada a isso. É um perigo. É um perigo, É um perigo muito grande. É um perigo muito grande isso aí. Eu prefiro mais só ouvir, eu prefiro só o pastor pregando, a pastora pregando, mas eu não dou para isso, falei, não dou para isso. Então não dá Deus. O culto
palavra. O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 13, 13 ao 14, é um dos dois capítulos, ele vai dizer assim: busque os dois, mas busque o melhor dom é o amor. Porém, ele fala assim: busque o dom, busque de profecia, porque o de profecia vai edificar a igreja. E o que é profecia? É você ensinar a palavra, é você anunciar a Cristo. Profecia. Mas vamos dar continuidade. Entenda uma coisa: sem o estudo aprofundado desta lei, o Logos, a escrita, não terá a revelação dessa palavra. Viverá só no raso. Deus quer nos levar em águas profundas, assim como Ezequiel. A cada medida de 500 metros, Ezequiel se aprofundava nas águas. A água batia no tornozelo, depois no joelho, depois na cintura. Agora ele só podia nadar de braçada. Resumindo, Deus disse ao profeta: entre mergulha nessas águas, neste mistério, agora te revela. Vamos ver o que está isso? Ezequiel 47, versículo 3 ao 9. Saiu aquele homem para o Oriente, tendo na mão um cordel medido, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era o ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, e meio pelo qual não se podia nada passar. Continua? É o 9. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornou eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, e uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que viver por onde quer que entrar nesses dois ribeiros viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar este ribeiro. Aleluia. Eu vou ler aqui nessa tradução aqui, está mais de simples entendimento para nós. Vamos lá, a partir do 3, Ezequiel 47, do 3 ao 9. Com a sua vara de medir, o homem mediu 500 metros na direção da correnteza para o leste. Ele me fez atravessar um riacho ali, e a água chegou aos meus tornozelos. Em seguida ele mediu mais 500 metros, e a água subiu até os meus joelhos. Mais 500 metros, e a água chegou até a minha cintura. Finalmente mediu mais 500 metros, e o rio era tão fundo que eu não poderia atravessar. Era fundo demais para ser atravessado, a não ser nadando. Aí ele me disse: homem mortal. Aí nessa tradução está filho do homem. Preste muita atenção em tudo isso. Então o homem me levou de novo para a margem. Quando cheguei lá, vi que havia muitas árvores nos dois lados. Então ele me disse: esta água corre para o leste e desce ao Rio Jordão até o Mar Morto. Quando entrar neste mar, ela faz com que a água salgada do mar vire água doce. Em todo lugar por onde esse rio passar, haverá todo tipo de animais e de peixes. O rio fará com que as águas do Mar Morto fiquem boas, e ele trará vida por onde passar. Aqui foi um mistério, a visão que Deus deu para Ezequiel. Ó, o pessoal bateu no tornozelo, depois a água começou a bater no joelho. Isso aqui é um mistério. Quanto mais se aprofunda,
ser fiel, nós temos que nadar no centro do Espírito. Então, tendo conhecimento do Logos, do registro, ali buscando o Espírito Santo, Ele vai nos revelar, e Ele quer que nós irmos nadar em profundidade no centro do Espírito. Aleluia! Essa passagem é maravilhosa, meu irmão. Aleluia! Antes de tudo, o obreiro, quando se referimos, o obreiro são aqueles que trabalham para o reino de Deus. Um obreiro tem que ser, isso aqui é muito sério, um obreiro tem que ser apaixonado pela oração e ao estudo da palavra de Deus. Uma vez eu relatei isso aqui, há um pastor americano, morreu, acho que foi com 80 e poucos anos, um homem cheio de Deus, o Leonardo Ravenhill. Ele vai dizer o seguinte: um pregador, enfim, um obreiro que não ora no mínimo 2 horas por dia não vai ter. Vai ter gente que não consegue orar 2 horas, mas ele está dando aqui um resumo, não 2 horas assim, literal, categoricamente, mas está dizendo assim: aquele que não se dedica ao máximo. É o máximo que você consegue meia hora? Ore meia hora. É o máximo que consegue 20 minutos? Ore 20 minutos. É o máximo que consegue 1 hora? Ore 1 hora. Então aqui, ele está sendo bem específico. Uma pessoa que não se dedica na oração, não vai morrer. É um perigo, uma pessoa que não tem vida de oração. Uma pessoa que não tem vida de oração, irmãos, ela não tem intimidade com Deus. É igual um casamento. Como que um homem ou uma mulher vai mostrar que é casado? Aqui eu estou fazendo uma ilustração. Ele tem uma aliança no dedo. A mesma coisa o homem e a mulher que não oram, não tem uma vida de oração. Eles estão dando serviço no dedo. Uma pessoa que ora, quem é espiritual, vai sentir, vai enxergar, vai entender, vai compreender aquela pessoa de oração, aquela pessoa do Espírito Santo. Eu vejo a luz naquela pessoa. As pessoas, até os ímpios que estão cegos espiritualmente conseguem ver a diferença. É a oração. A oração, Paulo foi ao terceiro céu através da oração. A oração transladou Enoque. A oração da igreja, orando por Pedro que estava preso, o anjo foi libertar Pedro. Olha o poder da oração. Orando ali em Pedro, a Dórica tinha morrido para as discípulas, ressuscitou. A oração, o poder da oração. Vamos dar continuidade. Olha como isso aqui é muito sério. Agora vamos ver o que o Senhor Jesus vai nos falar acerca da oração. Jesus disse aos discípulos: fiquem vigiando enquanto oro, para que eu orando não venha ser morto. Fiquem em vigilância juntamente. A Jesus estava Pedro, Tiago e João. Jesus voltando, dormindo. Jesus disse: Pedro, você não pode ficar orando por 1 hora. E voltando novamente, Jesus foi orar. Quando voltou, achou outra vez os 3 dormindo. Achou outra vez os 3 dormindo, porque os olhos deles estavam pesados com muito sono e não sabiam o que responder a Jesus. Vamos ler Marcos, capítulo 14, versículo 32 até o 41. Jesus vai dizer: você não pode ficar 1 hora orando em vigilância. Marcos 14, 32 ao 41. O evangelista Marcos.
voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados e não sabiam o que responder. E voltou a terceira vez e disse-lhes: dormi agora e descansar. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me traz. Aleluia. Então aqui Jesus, nós estamos falando especificamente da oração. Jesus falou, não pode vigiar durante uma hora. Um obreiro, ele é apaixonado, tem que ser apaixonado. Só amor não basta. Aí eu vou explicar um pouquinho, eu já expliquei que outras vezes. Só amor não basta. Tem que ser apaixonado. Vamos dar um exemplo no começo de namoro. A paixão. Vou dar um exemplo. Deixando de pagar as contas para poder agradar a mulher, ou a mulher agradar o homem, levando no shopping, comprando um presente. A paixão nos leva à loucura, aquele calor intenso. Vamos passear, eu vou te dar um presente, eu vou te dar um buquê de flores, eu vou te dar um celular, eu vou agradar o seu coração, porque eu sou louco por você, e eu sou louco por você. É assim o relacionamento. A paixão nos leva a fazer loucura. O amor é cuidadoso, zeloso, respeitoso. Só que o amor e a paixão tem que andar junto. O obreiro tem não somente que amar, ele tem que se apaixonar. Ô irmão, vamos ler a Bíblia. Ô irmão, vamos orar. Ô irmão, vamos pode. Ô irmão, vamos pregar. Ô irmão, você está ali, vamos estudar lá essa escritura. Eu vou ligar aí para você, para deixar chamar de vídeo. Ô irmão, vamos fazer uma ligação, vamos estudar junto. Tem que se apaixonar. Tem que se apaixonar. Tem lugar que onde eu vou, eu sempre analiso o local para ver se eu posso falar de Jesus, porque nem em todo lugar você vai falar de Jesus, porque não vão aceitar, vai jogar pérola aos povos. Mas sempre aonde eu estou, eu falo de Jesus. Em certos lugares onde eu estou só falando de Jesus, tem certas pessoas do lado que não suportam, mas se tem uma linha recebendo, eu estou falando. Ou seja, aonde estiver, nós temos que estar falando acerca de Cristo, nós temos que ser um louco apaixonado por Cristo. Fazer loucura. A paixão, irmão, nos tira do acomodismo, tira de uma vida cômoda. A paixão. Vamos continuar aqui. O obreiro tem que ser apaixonado pela oração e pelo estudo da palavra. Jesus disse a Nicodemos: como poderás entender as coisas celestes se tu não entende as coisas terrestres? Está lá em João capítulo 3. Não adianta o conhecimento sem o Espírito Santo. A letra mata, o Espírito Santo vivifica, traz vida. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Não adianta somente o conhecimento do Espírito Santo. A letra mata. E essa letra? Muitas vezes esse conhecimento vai fazer de certos conhecimentos do que leu uma regra de vida. E muitas vezes essa regra, a qual muitos pegam como doutrina, acaba levando pessoas à morte. Tem um ministério muito conhecido dentro do Brasil, está um grande escândalo por conta de poder, por conta de poder ministerial. Um grande escândalo. Por conta de poder, poder não, equivoquei agora essa palavra, poder não, é uma regra de doutrina. Não, para nós, doutrina é assim, é assado, trazendo opressão. Então, uma guerra muito feia, muito feia. É escândalo, tudo por conta do poder ministerial. Muitos brigando com o poder aqui em cima. Muitos brigando pelo poder de estar no microfone, mas muitos destes não querem ir lá fora brigar com Satanás para tirar as almas da boca do leão. Estão brigando por tantas coisas. Esses dias atrás, um irmão dentro da igreja meteu tiro no outro por conta de política. Não sei se vocês chegaram a ver isso aí, repercutiu. Dentro da igreja, um outro tiro no outro por conta de política. Para você ver como está a situação. O irmão deu um tiro no outro por conta de política. Irmãos, deixa eu me falar quanto por causa de política, poder terrestre, poder humano.
brigar com Satanás, com as almas que estão na boca, com as almas que estão na boca de Satanás. Não querem tirar as pessoas que estão no laço do diabo. Teve um irmão esse dia, eu preguei lá na praça, lá no shopping, aquela praça perto do shopping, e vi um irmão comentar no vídeo. Irmão, eu era ignorante assim, e nós não tem mais que pregar o evangelho. Eu falei, oxe, que ideia é essa, não? Nós não tem mais que pregar o evangelho. Não, irmão, mas é salvo pela graça. Mas Romanos vai dizer, como ouvirão se não tem aqueles que são enviados? Como ouvirão se não tem aqueles que preguem para eles? Não, irmão, você está equivocado. Aí começou a fazer uma salada com as escrituras, começou a fazer uma salada. Mas não precisa mais pregar. Não, irmão, você está pregando é preterismo. Teologia é preterista. A qual vai dizer que Jesus já veio, mas não precisa pregar o evangelho. Que é Deus que salva, não é nós que salva. Sim, não é nós que salva, nós somos anunciadores do evangelho. Se você tivesse certo, meu irmão, não precisava dos apóstolos, não precisava dos 70, não precisava da tradição apostólica dos bispos, não teria registrado os heróis da fé de Jonathan Wesley, John Wesley, George Whitefield, Billy Graham, Charles Spurgeon. Então, irmão, eles estavam tudo errado. E todo dia vocês se entenderam a eles. Não, mas não precisa perguntar, não, você está falando besteira. Você está indo contra a escritura. Não tem como. E os dons já cessaram. Aí ele já estava humildemente conversando com ele. E fiquei umas 2 horas conversando. E falei, não adianta, não entra na cabeça. Larguei mão. Pô, irmão, fica do jeito que você está aí, se você acha certo. Se você não. Eu preguei 26 anos na sua, eu não prego mais. Ignorante não precisa. Irmão, se você acha dessa forma, eu prefiro ficar com a doutrina de Cristo. Eu prefiro ficar com a doutrina apostólica. Eu prefiro ficar com o exemplo de fé dos pais da fé, os heróis da fé. Você quer continuar assim? Continue. Eu vou continuar pregando. Enfim, então tem pessoas que fazem salada dizendo que não precisa, sendo que Tiago 2,17 vai dizer: a fé sem obra é morta. A fé sem obra é morta. Porém, aqueles que têm uma fé viva em Deus, uma fé viva em Deus, as obras vão acompanhar automático. A obra vai acompanhar. Vamos dar continuidade aqui. Paulo falou primeiro é o natural, o conhecimento, o logos, a lei. Depois o espiritual, a revelação, os mistérios de Deus através da sua palavra. Está escrito em 1 Coríntios 15, 46. O poder da oração sendo íntimo daquele que fez todas as coisas. Através da oração, Enoque é íntimo de Deus, caminhou com Deus ao ponto de ser trasladado aos céus. Noé, íntimo de Deus, foi achado graça aos olhos do Senhor, e através da sua intimidade e temor ao Senhor, sua família obteve a oportunidade de ser salvo, estando dentro da arca, entrando na arca. Abraão ouviu ao Senhor, sendo íntimo do Senhor, saiu de Ur, uma terra pagã, para Arã, indo à terra a qual Deus lhe prometeu, a sua descendência dando o seu filho Isaque, já na sua velhice. Jacó obteve o perdão de Deus, lutou com o Senhor através Jacó lutou com o anjo, obteve a sua bênção. O homem temente a Deus, e surgiu dele as 12 tribos de Israel. José, íntimo e temeroso ao Senhor, fugindo da promíscua, adúltera esposa de Potifar, sendo injustiçado, porém temente a Deus, a qual ele serviu ao Deus de Noé, Abraão, Isaque, Israel, seu pai Jacó. Ele saiu da cadeia
Deus para com o povo de Israel, a qual João Batista é primo de Jesus, a qual teve o privilégio de batizar Jesus de Nazaré. João Batista, ele fez o que os sacerdotes não conseguiram fazer: levar o povo ao arrependimento, pregar a Cristo Jesus. Do livro de Malaquias até o livro de Mateus, daquele tempo ali, houve 400 anos sem profecia, sem revelação divina. Durante esses 400 anos, 400 anos do silêncio de Deus. E a partir deste tempo surgiu um profeta, a voz que clama no deserto, preparando um caminho para o Senhor, pregando um arrependimento. João Batista, através da oração, da sua dedicação ao Senhor, ele pregando o arrependimento, teve o privilégio de batizar Jesus nas águas. O poder da oração, irmãos, isso aqui. Aleluia. Pedro caminhou sobre as águas. Em sua primeira pregação, mais de 3 mil almas se converteu a Cristo Jesus. Paulo foi ao terceiro céu, viu e ouviu coisas que não é lícito aos ouvidos humanos, daqueles que vivem carnalmente. João, o apóstolo do amor, aquele que deitava a sua cabeça no peito de Jesus, o mais íntimo de Cristo e de todos os apóstolos, o único que morreu de causas naturais, aquele que recebeu a revelação, o escrito, a qual é o livro de Apocalipse. Há muitas outras coisas que Jesus fez. Vamos lá, João 21, 25. Aleluia. João 24, 25. João 24, 25. 21, perdão. João 21, 25. Este é o discípulo que testifica dessas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Aleluia. Tudo que Jesus falou ou que Jesus fez, não haveria livros neste mundo que podiam relatar. São todas coisas que o mundo de livros não poderia relatar tudo que Jesus falou ou fez. Isso aqui é uma pincelada do que Jesus fez. Sim. É o resumo do resumo do resumo do resumo. É só um grão de areia isso aqui. Só um grão de areia que Jesus deixou para nós. Vejamos o exemplo do ministério apostólico. Pastor, por isso que ele fala que nós faremos obras maiores que ele fez, porque ele não tomou tudo aquilo que ele fez. Sim. Então daí ele fala que no nome dele nós faremos obras ainda maiores, por quê? Maiores do que essas que são escritas. Sim, exatamente. Mas ele fez. Sim. Ele fez, né? Então ele fala assim, ó, tá aí uma pincelada do que eu fiz aqui, mas vocês falam no meu nome maiores que essas. Sim. Né? Isso aqui é um grãozinho do grãozinho do grãozinho, nem no telescópio dá para ver. O grãozinho do grãozinho que o Senhor nos deixou. Aleluia. Agora vejamos o exemplo apostólico. Um obreiro agora tem que seguir os exemplos apostólicos. Cristo chamou os 12. Mateus capítulo 10. Ficaram durante 3 anos, sendo discipulados por Cristo Jesus, enquanto estava na terra para cumprir a lei. Jesus disse: portanto, envio profetas sábios, mestres, a uns assassinareis e crucificareis, outros açoitareis nas vossas sinagogas, e perseguireis de cidade em cidade. Está escrito em Mateus 23, 34. Em Mateus 28, 16 ao 20, vai dizer nesse contexto: Cristo já ressurreto, aparece aos discípulos na Galileia e dá uma ordenância aos discípulos: ide por
fazendo discípulos para Cristo Jesus, ensinando tudo aquilo que Cristo nos ensinou. Então, em Mateus 28, em 16, do 16 ao 20, vai dizer, Cristo vai dizer: vai no mundo todo, pregue o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar tudo que eu tenho dito, fazendo discípulos para mim. É uma ordenança para os obreiros, fazendo o id. Aí, como muitos já sabem aqui, eu até compartilhei com os irmãos, que obreiro aprovado é uma palavra aramaica, gemir, que significa perfeito, completo na sua totalidade, ou seja, dando testemunho na sua área de vida. Sua vida tem que ser um testemunho, algo ou alguém aprovado, é algo que passou no teste de validação, sem apresentar defeitos ou motivo de reprovação. É alguém que se apresenta de modo íntegro, a qual não tem que se envergonhar. Pastor, aqui no 20, tem uma coisa interessante aqui, ó. Sim. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Quer dizer, não é só para nós ensinar a palavra, é para ensinar a guardar a palavra. Sim. Porque eu acho assim, só ensinar a palavra é a teologia que nós estamos vendo aqui. Agora, ensinar a guardar a palavra é a pessoa que tem a teologia e tem o Espírito, daí ensina. Aí entra a vida prática, né? É. A vida prática, o conhecimento, sendo cheio do Espírito Santo, é um testemunho de uma vida prática. Agora, só ensinar a palavra é só teologia. É só o conhecimento. Aqui nós estamos na teoria. Estou trazendo um conhecimento teórico e a qual nós iremos colocar na prática. Porque aqui está dizendo, não é só para ensinar, é para ensinar a guardar. Sim. Então tem que ter o Espírito. Sim. Quem está ensinando? Tem uma parte, um documento histórico, que o Eusébio Cesareia vai trazer, o testemunho de João, o apóstolo João, o que morreu de causas naturais. Ele, sendo um apóstolo de Cristo, ele deixou um jovem que foi chamado para pastoreio, que foi selecionado para ser bispo. Esse jovem foi deixado na mão de um outro bispo para ser cuidado. Só que esse bispo que estava cuidando do bispo jovem não teve cuidado de capacitar e relaxou. Esse jovem bispo que foi chamado para o ministério através do apóstolo, isso está relatado no livro de Eusébio Cesareia. Ele vai relatar. E esse jovem, não sendo cuidado por este bispo, que o apóstolo João deixou para cuidar desse jovem, esse bispo relaxou para cuidar do jovem bispo. Esse jovem bispo começou a andar com má influência. E a Bíblia vai nos ensinar que as más companhias corrompem os bons costumes. Está em Coríntios, se não me falha a memória. E o que acontece? Esse jovem começou a andar com ladrões. Aí começou a pegar os roubos, começou a roubar, se apartou dos santos, se apartou do apóstolo, por conta do mau cuidado daquele bispo que estava pastoreando um jovem, virou chefe dos ladrões, e aí o apóstolo João, sabendo dessa situação, foi atrás desse jovem, olha, já estava com ele, perdido, em trevas, mas ele tinha o selo do pastoreio sobre ele, aleluia. E João, o apóstolo, foi até ele, e o bando, os ladrões ali, pegaram o apóstolo João nem correu, ele ficou, e leva até seu chefe. O chefe era o filho dele na fé, o jovem bispo. Quando o jovem bispo viu o apóstolo João, saiu correndo, não aguentou a vergonha, o pecado que aquele jovem estava. E nós conhecemos, por exemplo, aqui, o apóstolo João tinha aquele dom do amor, ele era o apóstolo do amor. E João, ali na sua velhice, começou a correr atrás desse bispo. O bispo que estava desviado. Meu filho, por que corre com teu pai, filho meu? Se for necessário, eu morrerei por você,
do apóstolo, o jogo caía sobre o bispo, e a zaga do bispo caía sobre os pés do apóstolo, e ali voltou para o seio da igreja o bispo que estava desviado. Isso é maravilhoso, o amor. Ninguém dava mais nada para aquele bispo que estava desviado. Porém, o amor, a misericórdia, a benignidade, o exemplo, a prática, o testemunho fez aquele bispo voltar. Aleluia. Glória a Deus. O homem cheio do Espírito, cheio dos dons de Deus. Porém, porque deixou de ser cuidado. Deixou de ser cuidado, apacentado. Ali que ele estava, ele foi chamado, consagrado para bispo, separado, e estava no discipulado. Só que o bispo que estava pastoreando ele relaxou. Olha o testemunho de amor. Aleluia, glória a Deus. Conforme aqui nós estávamos falando, a pastora falou, não é só o ensinamento, mas é a prática, o testemunho. Ensinar a guardar, né? Exatamente. Porque eu sempre falo, irmãos, como que os vizinhos te veem? Isso é muito sério. Vamos dizer que o vizinho é quase a família, estaria a vida toda do seu lado. Como é que é? Nós, aos olhos dos vizinhos, o que os vizinhos vão relatar assim? O vizinho sabe mais do que a nossa família. Sim, Porque exatamente. o vizinho escuta sem querer as coisas que a gente conversa. Os ouvidos estão na parede. Nem é de propósito, mas a gente está levando uma vida tão natural ali que o vizinho escuta. Não tem como. E se a gente vier cochichando também, não tem que falar uma coisa errada. Mas se a gente tem uma vida normal, o vizinho sabe o que a gente fala, a gente sabe o que o vizinho fala. Então, o vizinho sabe mais como a gente é do que os nossos familiares. Os vizinhos lá, em volta da minha casa lá, que eu gosto de ficar cantando em casa, eu pego o microfone e ligo a caixa, né? Porque minha voz é bem alta, bem grave a minha voz, que eu estou cantando. Mas como eu gosto de fazer barulho mesmo, aí eu ligo a caixa e fico cantando dentro de casa. Aí quando eu estou cantando assim, irmão, você não está cantando mais, não? Canta! O testemunho. Eu falei com o missionário agora, o senhor não vai fazer tempo, o senhor não quer violão e fica tocando lá no quintal, o senhor foi e ele está falando. Mas tempo eu não faço isso. Quer dizer, a gente sabe o costume do outro do nosso lado. Sim. Eu fico cantando em casa. Aí às vezes eu vou para casa dos meus irmãos, levo a caixa e fico cantando. Aí o povo sai da janela, tudo para fora e fica cantando. Fica procurando de onde eu ver. Às vezes eu estou em uma live, às vezes eu estou na casa, em cima do mato, eu lá cantando. É maravilhoso, irmão. Testemunho. Que nós iremos se gloriar em nossas fraquezas para que o Espírito que repousa sobre nós glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. Palavra da verdade. Um obreiro que sabe manusear a palavra da verdade. Verdade, é uma palavra grega, aletérias. Ser repreensível, íntegro ou aprovado é uma característica exigida das pessoas que querem servir a Deus. É claro que não somos perfeitos, no entanto, nossa sinceridade no caminhar deve nos levar à obediência a Deus, e por isso a boa conduta de nossa vida, o mundo tende a olhar para nós, porém, que ao ver, venha ver a Cristo Jesus, e que de nada viemos ser acusados, a não ser sendo nós mesmos devedor do amor. Aleluia. Vamos ler em 1 Timóteo 3. 1 Timóteo capítulo 3, o verso 2. 1 Timóteo 3, verso 2. Que nós não viemos ser devedor de nada, a não ser do amor. 1 Timóteo 3, verso 2. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Aleluia.
Eu vou ler os 6 aqui, ó. O bispo não deve, vai ser muito sério. O bispo não deve ser alguém novo convertido há pouco tempo. Se for, ele ficará cheio de orgulho e será condenado como o diabo foi. 1 Timóteo 3, o 6. Ou seja, o obreiro não pode ser um novo convertido, porque ele é novo convertido, então há muitas batalhas espirituais e retaliações. E se ele é novo convertido, vem para uma obra, um ofício de obreiro, o orgulho entrará no coração e ele será condenado como o diabo. O verso 7, ainda em 1 Timóteo 3, 7. Quiserem ler, pode ler. 2:7. 3:7. Isso. Convém também que tenha bom testemunho do que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Aleluia. Porque o obreiro tem que ser aprovado. O obreiro tem que ser aprovado, não tendo vergonha, que saiba manusear as escrituras. Aí vai dizer o 7, eu vou ler aqui nessa tradução. É preciso que o bispo seja respeitado pelos de fora da igreja, para que não fique desmoralizado e não caia na armadilha do diabo. Tem que ter o bom testemunho, tem que saber manusear as escrituras. Tito capítulo 1, verso 6 e o verso 7. É a mesma coisa a pessoa, novo convertido, já levanta como obreiro, e daí ele já fica todo cheio, e vai lá na pequena da onde Deus o tirou. Não vai ainda, não pode. Não vai. Da onde Deus te tirou, já vai querer te levar de novo. Espera um pouco, está firmado. Se revista. Se revestir, se alimentar, ter experiência, com Deus. Porque por exemplo, se Deus me tirou da prostituição, eu vou pregar lá, não estou preparado ainda. Sim. Não tem que me tirar da prostituição. Mas estou dizendo assim, se o Deus tirou ele da biqueira, ele não vai lá ainda. Não, eu tenho que agora, não vai não. Mas não é assim. Sim. É igual a pessoa sofreu um acidente de moto, no dia seguinte já quer pegar a moto, sai no caminho curado. Dessa forma. Agora, a primeira coisa que ele quer fazer é isso, é ir aonde Deus tirou ele para, parece que quer provar. Sim. Quer provar que teve um encontro com Deus. Não é assim. É o impulso que todo convertido tem. Que cura. É um perigo. É um perigo. Eu já no caso, quando o Senhor converteu no coração, no dia seguinte eu já estava no que era, mas eu não sabia nada, então eu acompanhava o irmão. Aí passou-se 3, 4, uma semana, uns dias. Aí eu só falava o testemunho. Já nesse caso é muito perigoso, irmão. Muito perigoso. Muito perigoso. É Tito 1, 6 e 7. Vamos ler. Aleluia. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem irrancudo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Eu vou ler aqui nessa tradução, Tito 1, capítulo 1, 6 e 7. O presbítero, o bispo, deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada. Deve ser somente marido de uma esposa. Os seus filhos devem ser cristãos e não ter fama de maus ou desobedientes.
pois aquele que tem responsabilidade no trabalho de Deus, como bispo, deve ser um homem que não possa ser culpado de nada, não deve ser orgulhoso, nem ter mau gênio, nem deve ser chegado ao vinho, nem violento, nem ganancioso. Romanos 13, 8. Romanos 13, 8. Vai dizer o seguinte: que nós não viemos dever nada a ninguém. Não fique devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter é de amar uns aos outros. Quem ama os outros está obedecendo à lei de Deus. Não viemos dever nada a ninguém a não ser o amor. Aleluia, Senhor. Continuando nossa leitura, obreiro aprovado deve gostar de escutar a Bíblia Sagrada, pois aquele que sabe fazer o bem e não faz, está pecando. É negligente aquele que não se esforça ao estudo das Escrituras Sagradas. Está escrito, Tiago 4,17, que vai dizer: sabendo fazer o bem e não faz, está pecando. Isso é muito sério. É óbvio que todo crente precisa estudar e conhecer a palavra de Deus. Essa é uma recomendação que Simão teve. Por exemplo, dá para todos os leitores das suas epístolas: seja como recém-nascidos, sedentos do puro leite da palavra, para que por meio de quem? Da palavra, por meio dele, cresçam para a libertação. Está escrito em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2: sejam como recém-nascidos, sedentos, tenham sede da palavra, para que por meio das Escrituras cresçam para a libertação. Entretanto, e certamente, isso aqui é muito sério, entretanto, e certamente recai sobre os obreiros a maior responsabilidade. O juízo será maior para nós, os pregadores, os obreiros, aqueles que anunciam o Evangelho, pois estes são responsáveis pelo ensino da palavra, para uma congregação de irmãos e na pregação para os perdidos. Tiago 3:1 vai dizer: não queiram ser mestres, com muito juízo vocês serão julgados. Por isso, o que eles ensinarem de errado afetará a vida de várias pessoas. Portanto, é de suma importância que o obreiro seja de fato aprovado, isto é, íntegro e fiel, que maneja corretamente a palavra da verdade, conforme lemos em 2 Timóteo 2,15. Vamos ler o que está escrito em Malaquias, capítulo 2, o seu verso 9, somente o versículo 9, Malaquias, capítulo 2, verso 9. Por isso também eu os fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizeste acepção de pessoas na lei. Olha o que o Senhor está dizendo. Vamos ver como está nessa outra tradução. Malaquias 2,9. Por isso eu vou fazer com que o povo os despreze e rejeite, por vocês não me obedecerem. E quando julgam causas, não tratam todos com justiça. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou falando.
Há uma rejeitação do Senhor. Vamos mais a fundo. Oséias 4:6. Oséias 4:6. Olha como isso é muito sério. Esse negócio aqui que os outros falam, que você pode fazer o bem e faz o que você quer, eles pensam que é só material. Não, é em todo sentido. Mas se a gente pode levar uma palavra, né? Que vai Sim. tirar eles daquele problema, e a gente sabe a verdade, a gente conhece Jesus e se cala, a gente não está fazendo esse bem. Sim, Não exatamente. pensa que é só você dar uma sabática, que dar um negócio que está precisando, não é. Você tem que também, você pode fazer o bem levando uma palavra, né? Em todos os Todo sentidos. sentido. Você pode pregar prego, você pode dar uma roupa, você pode dar uma paz, você pode dar cesta. Mesmo você não podendo, vai ter o que repartir. Você tem um pão e dá metade, você está fazendo bem. Às vezes você dá sua cesta e não fala nada do outro Sim. lado. Dá errado também. Você não está fazendo bem com ela. Às vezes você dá só a palavra e não dá cesta. Dá errado também. Então a gente tem que entrar nesse conjunto, né? Sim. Os outros pensam que é só material, os outros pensam que é só espiritual. Não, é o bem em todo sentido. Sim. O irmão ali tem problema financeiro, então vamos ajudar ele. O irmão ali está com problema alimentício, vamos ajudar ele. O outro irmão ali tem problema de veste, não tem, vamos ajudar ele. O outro irmão ali não sabe o que Jesus quer aprender, vamos ensinar ele. É em todos os sentidos. Às vezes o outro tem tudo, mas não tem uma palavra. Sim. Tem tudo, mas não tem Exatamente. nada. Entendeu? Daí a gente fica com vergonha de estar dentro de tudo. Você quer tão bem materialmente, mas daí a gente se intimida de não levar o mais precioso que está faltando para ele, que é a palavra. Exatamente. Porque pregar para rico é difícil, porque parece que já tem tudo. Sim. Né? Parece que já tem tudo. Mas daí o inimigo quer intimidar, da gente não entrar com aquilo que ele não tem. Então a gente está pegando também, porque não está levando esse bem que nós temos, né? Sim. É bem mais fácil pregar para quem está assim, ou no mesmo nível nosso, Sim. ou até menos que nós, no nível financeiro. Mas você pregar para quem está naquele top mesmo lá, tem tudo, aí você fala assim, caramba, eu vou falar, né? Esse Jesus meu, mas meu Deus, a gente intimida de que está faltando o melhor para ele ainda, né? Sim, É o exatamente. maior, Eu acho isso muito. Eu nem sei como colocar a palavra acerca disso. Eu vejo muitos pregadores, prega para um lado, prega para o outro, mas eles só têm o fruto dele, nós vamos pregar para isso. Sendo que tem uma boa bagagem de conhecimento, ele pode agregar em muitos lugares. E prefere, eu estava vendo um podcast, que estava sendo entrevistado no podcast, ele estava falando que alguns pregadores que vão pregar em lugar que recebem 50 mil reais de oferta, por conta da pregação, 10 mil reais de oferta, 5 mil reais de oferta, e vai em um lugar de extrema pobreza e necessidade, não vai, porque não vai receber nem 100 reais de oferta. E outra, está pecando, é muito gravíssimo. Se ele Só recebe vou pregar 50, sobre por que receber. ele não leva lá esses 50 mil no lugar de pobreza e faz? Não é. Por que ele não leva esses 50 mil que ele recebeu de um lado para o outro, né? Não leva, é complicado. Então isso é muito feio. Eu não sei nem que palavra dá isso. Tem uma palavra que eu posso falar, expressar. Eu vi não vou me recordar o nome dele, um doutor, teólogo, muito conhecimento. Ele estudou, buscou, doutor. Sabe o que ele fez? Ele foi para um lugar mais pobre, foi para a África, foi lá morar em igrejas e ensinar tudo que sabe. Isso é maravilhoso. Esse é o meu desejo. Eu estudo, eu busco, eu quero compreender para isso, irmão, para levar, para dar. Aonde precisa? Venezuela? Não, eu vou lá, não sei como eu vou, mas eu vou. Aonde? Ah, eu vou. Eu quero ir aonde precisa. É por isso que eu não me interesso, eu me dedico ao Senhor nas escrituras, na oração, no conhecimento, para que eu possa levar aonde ninguém quer levar. Eu quero entrar onde ninguém entra. Eu vou onde ninguém quer ir. Esse é muito lindo. É muito lindo o que ele fez. Ele é formado, doutor, doutor em teologia, é doutor não sei do que, doutor não sei do que, e deixou tudo para ensinar numa aldeia. Na aldeia. David Wilson, o nome, é
sentido entre nós aqui. Deixou tudo para morar no meio dos índios. Sabe como os índios chamavam ele de Jesus? Ah, Jesus está aqui. Ele morreu. Jesus está aqui, mas enterrou o coração dele no meio da ilha. Olha o que ele fez, irmão. Vendeu tudo que ele tinha para entrar no meio da tribo e ficar com os índios ensinando a ser de Cristo. Que coisa maravilhosa. Isso que é maravilhoso. Quando a minha esposa vai terminar o estágio em fevereiro, ela já sabe que a nossa missão é isso. É ir pelo mundo. Ela com a medicina e eu com a mensagem, com a palavra. Cuidando dela do corpo e eu da alma e do espírito. Aleluia. Glória a Deus. É que nem eu vi um médico não, fazendo uma entrevista com um médico, uma coisa, não vou me recordar bem. Mas foi assim: para que você quer estudar para ser médico? Por quê? Para quê? Para ter um bom salário dentro de um hospital? Para ajudar as pessoas? Aí ele falou assim: eu vou me formar para ser médico, para ir aonde ninguém quer ir, para ajudar aqueles que ninguém quer ajudar. Falei, essa é a essência, essa é a intuição. Por que estudar? Para que se dedicar tanto na vida profissional? É bom, maravilha, não deixe de fazer isso, mas para que tudo isso? Qual que é o objetivo de tudo isso? Qual que é o objetivo? É para a glória de Deus? Será que nós estamos dedicando ao Senhor? Deus está sendo glorificado através de nossas finanças, através de nossos lares, através de nossa vida. Então, para que ter o poder aquisitivo que se fala? O poder aquisitivo financeiro do alto, que não está glorificando a Deus. Então, a essência tem que ser isso, tem que ser essa atitude. Por que Deus deu para nós? Por que estamos aqui na terra em Cristo, se não é para a glória de Deus? Então, que vivamos e comemos para que não viemos herdar a vida eterna. Comamos, bebemos, agora não viemos ver a ressurreição, não viemos ter um arrebatamento, mas vamos fazer o que quer. Mas se viemos para Cristo, e viemos glorificar o nome do Senhor através de todos os nossos recursos. Aleluia. Onde tiver o nosso coração, Exatamente. Mateus 6:21. Onde estará o vosso tesouro, aí estará o seu coração. Aleluia. Você fala para a mulher, estou com Cristo, se voltar, estarei com o Senhor. Porque dinheiro e riqueza não é o mesmo, ele é colocar o coração aqui. Sim. Aleluia. Vamos lá, Malaquias 2:9. Nós lemos? Nós lemos já. Vamos continuar. Estudar a Bíblia Sagrada com dedicação e perseverança é uma das características do obreiro aprovado, que não pode faltar. Então não se conforme com conhecimento raso, superficial e não profundo da palavra de Deus. Às vezes é necessário desafiar os nossos conhecimentos já adquiridos, questionar conceitos de interpretações bíblicas já formatadas, para se chegar a uma compreensão mais profunda da Bíblia. A dúvida nos leva ao conhecimento da verdade. O Mestre Jesus nos explica: aquele que ouve e a pratica a sua palavra é semelhante ao homem que edifica sua casa sobre a rocha, cavando fundo nela. Está em Lucas capítulo 6, do 47 ao 48. Assim deve ser um obreiro aprovado, ou uma obreira. Deve cavar fundo no conhecimento e na compreensão da palavra do Senhor. Só assim, com submissão, amor e dedicação, oração, aprendizado da palavra de Deus, ele se revelará cada vez mais a nós. Seremos obreiros aprovados por ele. Vamos ler
palha. Começa com tudo, cada pouco já desanimou. Esses dias um pastor, que por várias vezes ele se afasta do caminho do Senhor, e falou, pastor, a senhora do jeitinho assim, uma sossegadinha assim, e a senhora está indo, né? Eu falei, filho, não é fogo de palha. Agora ele vem, pula, o fogo apaga. Vem a luta, o fogo apaga. Daí ela vai acender de novo. E vai acender de novo. Então é melhor a gente prosseguir. A gente conheceu, agora a gente vai prosseguindo. Nem sempre do jeitinho da gente, é do jeitinho da gente não, né? A gente não precisa mostrar que ele conta. Sim, exatamente. A gente tem que viver mostrando que teve encontro com Deus. Agora a pessoa vai um dia, 2 dias, 3 dias, já está aqui pensando que né, está pensando que é profeta. Aí vai parar a pressão. Aí daqui a Aí pouco. é profeta, o que foi já é profeta. Não é assim. A começar não tem mais profeta no nosso meio. Então, vamos conhecer primeiro. Vamos conhecer a terra, né? Vamos conhecer a terra primeiro. Não é uma motivação, não. Sim. Vai devagar, porque. Exatamente. A vitória não é no começo e nem no fim. Deus que começa. Aí chega no meio da aula, aí chega no fim já era. Vem a luta porque a luta vem, né? Aí não vem a luta por quê? Porque já pôs tudo lugar no começo. É melhor já ir devagarinho, conhecendo e vai longe. O nosso mais longe é o céu. Olha como isso é maravilhoso de novo. Não, é muito forte isso aqui, eu usei assim. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Aleluia. Agora o verso 6. Oséias 6. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Aleluia. Conhecimento. Aí, você vê como é muito sério? O obreiro tem que buscar conhecer o Senhor. Aqui conheceremos, prosseguindo em conhecer o Senhor aqui. Diálogo, conversa, intimidade, joelho, oração, poder, oração, unção, oração. Agora aqui se conhece o Senhor. Quem é o Senhor? Ele está aqui. Tem que conhecer através daqui. Então muitos negligenciam isso aqui, e é muito perigoso. Mas vamos dar continência. Oséias, eu vou ler aqui. Aí não vai lá. Aí tem Oséias, deixa eu ver Oséias. Imagine que seria de uma congregação que está sendo ensinado por um obreiro cujo conhecimento, o entendimento das escrituras é fraco. Imagina o terror e o tanto de morte que vai ter. Aqui o 4, Oséias 4, 6. Ia chegar já aí. O povo é destruído. Lê aí. 4, 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei, meu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Aí. Deus rejeita, esquece da pessoa e dos seus filhos. Porquanto rejeitaste o conhecimento, as leis de Deus, eu te rejeito como sacerdote, você e seus filhos. Está rejeitado. Olha como isso é muito sério. Quem é primo, que estudar, quem é quem? Você está sendo rejeitado por Deus, meu querido. Está sendo rejeitado por Deus. Destruído. E destruído. Adóquimos, uma palavra grega, adóquimos, que significa desqualificado. Eu vou pegar aqui. Adóquimos, Romanos, capítulo 1. Romanos capítulo 1, o seu versículo 28. Olha o que vai dizer. E como eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus, assim Deus os entregou ao sentimento perverso
aqui. E pastor, aqui com Oséias 6, a gente vê aqui, quando a gente pensa que já sabe tudo, prossigamos em conhecer. Aí, ó, conheçamos e prossigamos em conhecer. Quer dizer, ninguém sabe tudo ainda. Sim. Prossiga em conhecer. Prossiga. Ou seja, esteja sempre se dedicando, se dedicando, se dedicando, se dedicando. Então aqui, em Romanos 1:28, porquanto rejeitaste, como sendo sério, rejeitaste o conhecimento acerca de Deus, Deus os abandonou, os entregou ao sentimento perverso. Quando não é que Deus entregou, Deus abandonou, e quando a pessoa é abandonada por Deus, porque rejeita o conhecimento de Deus, a mente dela é desqualificada e faz tudo aquilo que é contra Deus. Tudo aquilo que é contra Deus. Adóquimos, uma palavra grega, desqualificada. Romanos 1:28. Porquanto, como eles não se importavam de ter o conhecimento de Deus, assim Deus os entregou. Ou seja, Deus os abandonou ao sentimento perverso para fazer coisas que não convém, para fazer o que quiser. Está abandonado por Deus. Vamos lá. Em Oséias 4:6 vai dizer: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Como vimos, o povo é destruído, será destruído e é destruído. Ou seja, em vários aspectos de suas vidas, cometeram erros que prejudicaram diversas formas. Mas isso não é tudo, pois o versículo continua a explicar o que será dos líderes que fazem pouco caso de crescer no conhecimento da palavra do Eterno. Igual em Oséias 4:6 vai dizer. Ou seja, aqui o principal, está falando com todo o povo, mas o principal sacerdote é os líderes. Por rejeitar o conhecimento, eu também o rejeitarei como meu sacerdote. Quero ser o meu, pastor, quero ser o meu, pastor. Opa, você está rejeitando, rapaz, está rejeitando minha lei. Como você quer ser um obreiro se rejeita meu conhecimento? Você rejeita minhas leis? Não, já está reprovado. E o aprovado é aquele que busca, apaixonado, que ama, é dedicado ao conhecimento acerca de Deus, e prossigamos em conhecer a Deus. Aleluia. Com negligência, o obreiro acaba tornando-se preguiçoso, presunçoso e prepotente pela ignorância em que fica estacionado. Quando o crente não busca se desenvolver no estudo da palavra de Deus, ele acaba valorizando mais a sua própria opinião, tradição, crença, cultura do que as verdades bíblicas. Vamos ler Isaías 8:20. Isaías 8:20, aqui nós encerramos com esse verso. É por falta de conhecimento que o obreiro faz relaxadamente a obra, né? Exatamente. Bom, está no fim aqui, dá para terminar isso aqui. Vamos continuar. Isaías 8:20. Bom, vou ler aqui. A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo essa palavra, nunca verão a alva. Olha o que você está falando. A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo essa palavra, nunca verão a alva. Deixa eu ver na outra tradução como é que está. 8:20? Isso, Isaías 8:20. Deixa eu ler aqui. Mas se vocês respondam assim: o que devemos fazer? Consultar a lei, os ensinamentos de Deus. O que os médios dizem não tem nenhum valor. É outra tradução, aqui está um pouco diferente. Que devemos consultar a lei, o conhecimento
vão falar isso aí, mas essa palavra nunca verão a alva. Nunca verão a alva. Na outra tradução está aqui. O que devemos fazer é consultar a lei, os ensinamentos de Deus. Os que o médico dizem não tem valor algum. Tem que ser segundo essa palavra. Aleluia. Vamos encerrar aqui que esse pequeno estudo aqui leva mais um pouco de tempo. A outra aula acaba mais cedo. Não vai ultrapassar muito tempo. Então, somente até aqui, meus irmãos, que viemos se dedicar a ser obreiros aprovados diante do Senhor, que saiba manusear as Escrituras, que não tem por que se envergonhar, que viemos ter argumentos, conhecimento acerca de Deus, para que venhamos confrontar os contradizentes que contradizem as Escrituras sagradas, as heresias,